Graça e paz, queridos e amados irmãos. Essas vistas que nós temos lá embaixo é a cidade de Zurique. Lá embaixo dessa cidade linda e maravilhosa, como vocês vão poder apreciar, olha como é lá embaixo, gente. Vocês estão vendo? Deu para ver bastante bem. E nessa manhã eu subi aqui em cima, que está bem alto, né? Vocês podem ver que lá embaixo é o rio, o lago. Aqui é uma montanha, ela é bem alta. Olha, eu tô aqui em cima. Lá tem um telesférico bondinho para subir. E a razão pela qual eu decidi voltar e orar aqui em cima e buscar a face do Deus de Jacó mais uma vez. Primeiro, e razão número 1, porque Deus nós temos que buscar. Razão número 2, semelhante a essa, é que eu sinto que a humanidade está distraída. A humanidade está distraída nos pecados. A humanidade, meus irmãos, está distraída nas coisas desse mundo. E eu quero falar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos buscar, buscar a palavra de Deus. E buscar a face de Deus e o socorro. Pelos irmãos da Venezuela, que estão sofrendo danos, e no mundo inteiro. E as perseguições em contra da palavra de Deus e dos servos do Senhor aqui na terra. Nós precisamos nos posicionar como igreja, não só de boca, nem de ilusão, mas ser como Moisés. Moisés também foi orar no monte e tantos outros servos e pediu socorro de Deus mediante tantas injustiças que nós estamos sofrendo na humanidade inteira. Enquanto uns estão felizes, outros nesse momento não têm alimentos, não têm água, não tem um hospital, não tem uma cama quentinha. E nós precisamos sim interceder por essa humanidade diante de Deus, pedindo que o Senhor revele e manifeste o poder dele a nós, para que através das nossas orações ele possa nos ouvir. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa quando não buscamos a tua face, nem oramos pelos que estão sofrendo. Senhor, nos perdoa quando estamos em uma cidade tão bonita, em um lugar tão privilegiado da terra, com liberdade de pregar o evangelho e não fazemos. Com liberdade de ser cristãos genuínos e verdadeiros que buscam a tua face. Pai querido, Pai eterno e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Nessa hora eu te peço, nos perdoa, porque tu és o Deus todo-poderoso, tem todo o poder e autoridade, Pai. Nos ajuda a buscar a tua palavra. Eu abro esse vídeo lendo Isaías, capítulo de número 51. Ouve-me, vós que seguis a justiça e buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado e para a caverna do poço da onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele, eu chamei, o abençoei e multipliquei.
porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. Atendei-me, ó povo meu, nação, inclinais os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e os meus juízos estabelecerá a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço se esperarão. Levantai os vossos olhos para ver os céus e olhar para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como o fumo, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente na minha salvação. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, cujo coração está a minha lei. Não temais os opróprios do homem, nem vos perturbeis pelas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e os bichos comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te o braço do Senhor. Desperta, desperta, os dias como é passado. Gerações antigas, tu és aquele quem cortou os pedaços a Raabe, e quem feriu o dragão. Tu feriste ao dragão, Jesus. És tu aquele que secou o mar e as águas com um grande abismo, e que fez os caminhos no fundo do mar, para que passassem os redimidos. Assim voltarão rasgados do Senhor, e virão de Sião com júbilo e com alegria, e haverá nas suas cabeças gozo e alegria. Assim falou a palavra do Senhor pelo profeta Isaías, número 51, capítulo 51. Deus querido, Deus amado, Deus bendito, és santo, és justo e soberano em toda a terra, Pai. Exalta o teu poder sobre a mão dos nossos adversários. Senhor, ajuda a tua igreja e ao teu povo que te busca, que te adora em espírito e em verdade, Senhor. Nos ajuda a buscar a tua presença, a não esmurecer diante das trevas que estão sobre esse mundo. Deus querido, em nome de Jesus, nessa tarde, nos ajuda a ter um devocional de gratidão, um batismo fiel de arrependimento em nossos corações, porque não é vão a pregação da tua igreja, nem é vão a tua palavra em toda a terra, porque nós sabemos, ó Deus, que fiel é o teu testemunho, e assim como os montes e os outreiros, é a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz. Nos ajuda, nos socorre, Senhor, da mão de todos os nossos inimigos, daqueles que se levantaram com fúria em contra de toda a humanidade. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que és bendito todas as nações, ajuda, Pai, que possamos ter um olhar de amor e de misericórdia, de bondade e de verdade, para com essa humanidade que muitas vezes está distante da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, és bendito
És amoroso, és amigo, és fiel, és verdadeiro, Pai, que não nos abandonaste, nem nos desamparaste. No dia da nossa aflição, és tu, Senhor, quem tem cuidado da tua igreja e do teu povo por todo sempre. És tu, bendito, Deus amado, Deus querido, quem não teme o teu nome. Deus é quem não teme a nada, porque nós sabemos que a autoridade se é dada a ti, ó Filho de Deus. Toda a autoridade o Pai te deu, Pai, para que tu, Senhor amado, possa nos consolar em tempos de tribulação, não negar os teus favores em tempo de aflição. Deus querido, obrigado, Pai, porque tu se faz presente no meio da dor e da tristeza. Deus amado, assim se está cercando o dia da sua vinda. Não temeremos o homem, nem muito menos a fúria desse mundo, mas nos manteremos firmes como a rocha inabalável, o monte de Sião, porque tu, Deus querido, nos chamaste como igreja e noiva para pelejar em contra do pecado, da injustiça desse mundo. Querido, que nós possamos diminuir e tu crescer. Deus querido, que a tua verdade, não como a dos homens, mas as verdades de Deus, possa nos acompanhar mediante todo o nosso sofrimento na terra. Porque vindo Jesus Cristo, morrendo pelos pecados, muitos não quiseram a sua palavra. Vindo também o Espírito Santo de Deus a toda a humanidade, muitos se burlaram dele. Ao contrário, se indignaram em contra da promessa do Senhor. Porque aquele que fala segundo o Espírito e não a carne. É Deus quem testifica dele, porque ele saiu de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso, não como palavra de homens, que hoje quer e amanhã não quer mais. Mas é a palavra do Eterno quem nos consola. É a palavra do Eterno quem nos guia. É a palavra de Yahvé quem nos salva. Em tempos de angústia, meus amados, e de aflição. Eis que está chegando o dia do Senhor. E ninguém na terra poderá dizer: não ouvimos o nosso clamor, nem escutamos a pregação da igreja. Eis que vai chegando o dia em que todos se arrependerão de terem seguido esse mundo e a desgraça que está por vir a toda a humanidade e a destruição que está acontecendo já em todos os 4 cantos da terra. É por isso que eu edifico na rocha que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, porque Ele teve poder de mudar a minha história e tem poder de mudar a tua também. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que tantas pessoas andam distraídas com esse mundo, distraídas e oprimidas, porque nós devemos buscar a todo momento ao único e ao sábio, ao Deus supremo e verdadeiro, a Cristo Jesus, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo é o Rei de toda a glória. É Ele. É por isso, meus irmãos, que não importa a aparência do lugar, qual grande é a beleza, maior é a beleza da santidade do Senhor Jesus. Melhor é os átrios do Senhor do que os engodos dessa vida, do que os negócios desse mundo. É tratar e cuidar a salvação da nossa alma. Senhor,
Escuta o nosso clamor por toda essa humanidade, Pai. Tem misericórdia dos que dormem, dos que não estão esperando a tua vinda. Tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua verdade, a não se distrair com a concupiscência da carne, o pecado da carne, a imoralidade, a luxúria, a avareza. Mas nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade e não a nossa. Não por mim, não por nós, mas pela tua palavra, Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Senhor, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Senhor, muitos já não choram, muitos, Senhor, não buscam mais como antes, espiritualmente. Muitos estão distantes e distraídos com esse mundo, Senhor. Mas hoje eu quero levantar um clamor, Senhor, pela vida daquelas pessoas que não se importam mais com o pecado, que vivem, Senhor, como se Jesus um dia não fosse voltar. Como se o sacrifício fosse vão e não valesse. Nos perdoa. Perdoa, Senhor. Perdão, Senhor Jesus. Quando falamos que íamos pregar o teu evangelho e não pregamos. Quando dissermos que íamos fazer a obra, curar o próximo, orar pelo próximo, mas também não oramos. Quando estamos corrompidos com tratos humanos, eu quero pedir perdão, Pai, nesse monte, tem misericórdia de nós. Tristemente, um dia o Senhor vai voltar. Para muitos, não vai voltar. E é por isso que o coração se enche de tristeza, de angústia, porque a salvação é para todos, mas só toma posse da salvação quem realmente quer a salvação em Cristo Jesus. Só toma posse dessa vitória quem realmente busca a face do Deus de Jacó. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Senhor Jesus nos ajuda em meio a esse mar, o mar que Satanás quer colocar na nossa frente, de problemas, o mar de injustiça, desse mundo de embaraço. Limpa-nos pelo sangue de Cristo Jesus, lava-nos, liberta-nos de todo pecado e nos ajuda, Pai, a engrandecer o teu nome em toda a terra, a dizer que não há outro Deus além de ti, querido Jesus. Não, não estamos distraídos, nem passeando,
mas adorando aquele que é o alfareiro, aquele que é o alfa, o ômega. Ah, tu és Jesus. Gratidão, Pai. Pai, muito, muito, muito obrigada, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de poder falar, testificar à humanidade o grande amor que o Senhor tem por nós e paciência, porque nós estávamos completamente perdidos sem Ti. Senhor, nos ajuda, Pai, com a Tua mão amiga, mediante a tantos ataques e fúria dos demônios que eram anjos na eternidade, caíram da Tua presença, viviam em harmonia, eles tinham tudo, mas não quiseram. Eles tinham a Tua palavra e o Teu poder, mas se rebelaram em contra de Ti. Tem fúria em contra de Israel e da igreja, que é Cristo, que é de Cristo, que tem o Espírito de Deus. Por isso, Senhor, não pela minha oração e pelas palavras bonitas, mas pelo Teu amor, imensurável amor, amor que nos constrange, ajuda ao Teu povo. Olha quantas pessoas estão perecendo. Nos ajuda, Espírito de Deus. Olha, Senhor, aqui é um país de gente milionária. A Suíça tem dinheiro do banco do mundo inteiro, Pai. Mas isso não nos pode afastar do Teu amor. E ao contrário, temos que, como um rio da vida, buscar a Tua presença e a Tua face, porque muitos se corromperam com esse mundo e chegando na outra vida, não herdaram a vida eterna. Nos ajuda a renunciar ao pecado, à carne, à vaidade e a viver a vida conforme a Tua presença. Satanás tinha tudo na glória, ouro, prata, poder, e mesmo assim, ele não quis, ele saiu da glória, querendo ser igual a Deus, dizendo em seu coração: subirei aos céus, colocarei o meu trono acima do trono de Deus, que é o Criador dele, o verdadeiro Criador. E nada era suficiente. É por isso que nós, a igreja, lavada e redimida, nos arrependemos, não queremos o mundo e nada daqui, mas a Tua presença. A Tua presença, Senhor. A Tua presença, ó Deus. Não nos deixe, não nos abandone, mas dai-nos a Tua luz, a Tua mão amiga, a Tua presença e o Teu poder, para poder vencer as obras do pecado que esse mundo coloca para nós como lindo, como maravilhoso. Mas mais maravilhoso que esse mundo é a Tua presença. Eu anuncio a um Cristo de milagre, a um Cristo de poder. Eu anuncio as obras de meu Pai, que é maravilhosa, aleluia. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem. Deixa eu mudar o celular aqui. Vejam, meus irmãos. Contemplem. Eu quero deixar uma última palavra. Dizem que a águia, ela voa alto e ela não tem inimigos.
Eu quero que o Senhor possa nos dar a força dessa águia, para que nós possamos vencer as obras do pecado, da carne e prevalecer com Cristo. Porque sem Ele, nós não somos nada. Com Ele, nós somos tudo. Senhor Jesus, mais uma tarde na Tua presença. As únicas palavras que eu tenho para te dizer são de humildade, Senhor. O vaso de barro, esse vaso de barro. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Ajuda, Senhor. Os campos já estão brancos. Virão os anjos nos 4 cantos da terra a recolher a igreja. Nos ajuda a estar preparados a vencer as obras do diabo, os empecilhos e os embaraços desse mundo e dessa vida, para que possamos alcançar corações sábios. Nos ajuda a contar os nossos anos, Senhor. Nos ajuda a contar os nossos anos, Jeová. Nos ajuda a ter entendimento que tudo é nada e nada é tudo, mas contigo. Contigo, Senhor. Sem ti, não. De forma alguma. Agora eu quero orar pela Venezuela e pelo mundo inteiro. Pai querido, em nome de Jesus, Pai amado, olha pelos irmãos da Venezuela que estão sofrendo. Olha também, Senhor Jesus, Deus Santo, Deus Eterno, Deus amado. Olha, Cristo bendito, pelos que estão chorando, pelos que estão sofrendo. Ah, Deus querido, Deus eterno e Deus amado. Querido Jesus e amado Senhor, nos ajuda a buscar a Tua face e o Teu socorro. Olha pela humanidade inteira que tem sofrido, que tem sido oprimida pelos anjos caídos, por esses demônios que odeiam a criação de Deus, a humanidade. Nos ajuda, Pai. Olha também pelos cristãos pela África, olha os cristãos na Nigéria, no mundo todo, aonde esses irmãos que dizem que é de Deus, está matando o próprio irmão. Aonde é que isso é de Deus, Pai? Demônios purinhos, Senhor. Queima em nome de Jesus essa perseguição cristã no mundo todo, aonde nós encontramos a liberdade em Teu amor. Dai-nos espírito de ousadia para orar, para buscar. Revela o Teu propósito e conhecimento. Não perde essa batalha não, Cristo. Nos ajuda a vencer. Eu oro também por essa nação. Desce com a Tua graça e com o Teu poder sobre a Suíça e sobre os irmãos em Cristo no mundo inteiro. Não só aqui na cidade de Zurique, nesse cantão, mas no mundo inteiro, Pai. Joga por terra o engano, o engodo, a mentira, as máscaras. Joga por terra, Pai. A mentiralhada do cão, de pessoas encapirotadas, que não tem vontade de estar na Tua presença, que já se renderam para o demônio. Joga por terra, Senhor. E nos ajuda a fazer a Tua vontade, a Tua obra, para glorificar o Teu nome, Jeová Elohim. Assim eu oro e eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus. Que essa tarde fique registrada como o amor do Senhor pela nossa vida. É Ele, dele e para Ele são todas as coisas. A paz do Senhor Jesus. Longe do Senhor andava, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois desejas te salvar. Como é maravilhoso conhecer ao meu Jesus,
ter a graça e o renovo e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Ele quer te salvar, meu irmão. Vem para Jesus você também. A graça e a paz. Deus querido, em nome de Jesus eu consagro esse vídeo. Que o Senhor fale aos corações. Que não importa só ter ouro e prata sem tua presença, nada. Ouro e prata mais com a tua presença. Amém. Aí sim. Que o Senhor possa alcançar vidas. Vidas através desse vídeo. Vidas venham ser tocadas para a tua glória, para o teu poder. Assim eu oro em nome de Jesus. E apresentando em oração esse propósito do monte, os irmãos aqui de Zurique e de todo lugar que eu vou, que o Senhor possa estar trabalhando, em nome de Jesus. Graças pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, traz graça. Obrigado, Senhor Jesus. Graças, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. És a força da minha salvação. Amém.